Muito bom ter você aqui, viu, Muniz? É, eu ainda não a conhecia pessoalmente, mas temos muitos amigos em comum e muitos bons amigos, né? Sim, Então, tive excelentes referências da sua pessoa. Já ouvi você falando aqui em Goiânia e a Monize Marques é juíza, coordenadora da Central Judicial do Idoso em Itaguatinga, Águas Claras, tem especialidade em direito processual, está fazendo mestrado em gerontologia, enfim, apesar de nova, tem uma caminhada bonita aí e um comprometimento, né? É uma jovem que tem sido uma inspiração. Muito bem-vinda, Moniz. Eu fico muito feliz de você receber o nosso convite, aceitar esse papo, né? Bater esse papo e conversar, tá bom? eu agradeço muito o convite. Realmente temos grandes amigos em comum, pastor. E o principal deles é Cristo, né? Opa! Então, Sem dúvida. o nosso denominador comum é ele que é a nossa inspiração. Que legal. E eu espero que eu possa contribuir aí de alguma forma, com conhecimento um pouquinho, né, do vivido aqui Sim, como magistrada, sim. e também para que a gente possa pensar com maior amor sobre a questão dos idosos no Brasil. Muito bom. É um tema que me chama muito atenção, sabe, Moniz? Eu acho que poucas coisas nessa vida dizem tanto sobre uma pessoa como a forma com que ela trata os pais, avós e os idosos em si, né? Então, antes da gente conversar mais especificamente, Moniz, como eu já disse, você é uma inspiração para muita gente, né? A sua caminhada. Fala um pouquinho como que você chegou a ser juíza. Enfim, muitos jovens participam com a gente, depois a gente grava, isso vai para o YouTube, eu mando isso para pelo menos 400 pessoas, né, que se multiplicam depois. Como que foi a sua caminhada para chegar na atuação que você tem? Eu tenho um testemunho assim relativamente longo, um testemunho de muitos anos, né? Como é a nossa vida mesmo, de glória em glória. Mas bem resumidinho, Sim, para dizer assim, que eu entrei no Tribunal de Justiça muito nova, na época eu ainda era menor, eu emancipei ao tomar posse como técnica judiciária. Logo na sequência eu passei para analista judiciária, eu me formei e nunca tive sonho de ser magistrada, sempre desenvolvi meu trabalho como assessora, mas esse não era um chamado para mim à época, eu achava, até que Deus começou a me incomodar e eu vi que realmente era algo que vinha de fora, não era algo meu, não era algo natural. sim, E tive a oportunidade de fazer um concurso e reprovar, né? E logo na sequência, com a graça de Deus, consegui me conectar com ele de uma forma a entender que essa minha suposta aprovação que estava por vir, que ele havia declarado ao meu coração, não seria conquistada pelas minhas forças. Então, realmente me dobrei, né? Assim, aceitei mesmo o que Deus tinha para mim e a gente teve a oportunidade, aí meu marido, de passar aí 2 anos em um concurso, que é um concurso de muitas fases, sendo direcionado por Deus o tempo todo. sim, E graças a Deus deu tudo certo. que legal. E o que eu vejo hoje é que a ideia, né, que eu tinha sobre as minhas capacidades era muito frustrada. E Sim, se eu entrasse confiando em mim, provavelmente eu poderia fazer dessa grande bênção uma maldição, porque sem preparo, né, sim, emocional, muito nova, também 30 anos, sim, a possibilidade de isso não dar certo para mim seria muito alta. Mas como Deus quis guardar o meu casamento, guardar o meu coração, Ele permitiu que todos os momentos de angústia pelas reprovações, né, pela reprovação anterior que eu tive, fosse sim, direcionada para uma ressignificação do que a futuro seria na minha vida.
Hoje eu compreendo que a magistratura é realmente um instrumento que está à disposição do Senhor. Então, assim, não há na minha justiça, né? Há realmente, Sim, assim, uma submissão àquilo que Deus tem direcionado como carreira. E foi por isso que, assim que eu entrei no tribunal, ainda assumindo a função de julgadora de vara, eu acumulei, sem nenhuma recompensa, a coordenação de uma central judicial que cuidasse dos idosos em situação de risco no Distrito Federal. Isso que tem legal. 8 anos. Então, a época foi realmente parte desse chamado, essa atenção que Deus me proporcionou aos idosos em situação de risco. Sempre tive uma relação muito boa com os meus avós, com os idosos da minha família. Minha família é uma família muito longeva, graças a Deus. Então, assim, o relacionamento intergeracional é algo de berço. E por causa disso, o meu interesse pela área cresceu e eu fui estudar gerontologia, entender quais eram os maiores problemas, quais eram os crimes que eram cometidos e como eu poderia colaborar para que esse contexto de violência fosse rompido, para que a gente entendesse viver de uma forma saudável, enfim. Foi mais ou menos isso. Que legal. Que interessante essa caminhada, né? E como que você foi entendendo isso? Porque o jovem, essa é uma crise recorrente para o jovem, né? Como que eu entendo a minha carreira, o meu chamado, a minha profissão? Como que eu posso discernir por onde que vai ser o meu caminho? No seu caso em específico, o que luz que veio assim para encaminhar para a questão do idoso? Então, na época do concurso, tinha sido um período de muita proximidade com Deus, é um momento que a gente se sente muito frágil e é um momento que a Sim, gente se aproxima muito de Deus. E nessa época, eu e meu marido começamos a buscar de Deus uma orientação em tudo que a gente ia fazer. sim, E para o concurso, ele, ele havia conversado conosco pela palavra de Deus, né, pela sim, Bíblia, e confirmado no meu coração e também no coração dele, de que daria certo. Nesse sim, processo do concurso, eu não passei, apesar de ter falado e confirmado que tudo daria certo. E isso foi muito chocante para mim. Eu fiquei na certo. primeira fase por um ponto, eram 7.500 inscritos, passaram os 300 primeiros, eu estava em 320, e foi muito chocante para mim. A gente tinha Sim, recebido muitas palavras de confirmação, sim, e não tinha, assim, nenhuma vivência evangélica à época, eu não era evangélica, eu sempre me rodeei de pessoas cristãs, mas, assim, sim. questão denominacional nunca havia sido importante para mim. Então, quando Uhum, alguém chegava e dizia, olha, Deus tem um propósito na sua vida, isso era sim, relevante, né? E a gente começou a anotar sobre tudo que Deus direcionava, tudo que Deus falava, até que uma das questões que eu errei na prova, ela foi invalidada por mandado de segurança. sim, E esse ponto foi atribuído a mim, e sendo atribuído a mim, eu voltei para a prova, cumprindo então a palavra de Deus para minha vida. sim, E como isso é muito claro, né, para mim e para minha família, o meu compromisso com Deus era aceitar todos os chamados, né, todas as missões que Ele me designasse que sim. elevassem o nome dele. E a proteção do idoso foi algo assim que veio de forma evidente, porque eu tomei posse num mês, no outro mês me convidaram para assumir essa responsabilidade. Sim. E foi maravilhoso. Estou muito feliz e sei que estou realizando algo que eleva o nome de Deus, né? Que coisa boa. De fato, né, juíza e entendendo como uma vocação é o lugar perfeito para exercer justiça, né? Amém. Que coisa boa. Monize, dá um panorama para a gente como que é a situação do idoso hoje no Brasil e como que o Brasil se encontra entre as nações
que mais cuidam dos idosos. Como que está hoje? Sim. O Brasil é parte no mundo em relação ao envelhecimento. As nações do velho mundo, né, as nações europeias, elas envelheceram devagar, porque o processo de envelhecimento é um somatório de fatores. Precisa diminuir a natalidade, aumentar a longevidade, melhorar condições de saneamento básico, assistência primária à saúde, para que as causas iniciais de morte sejam diminuídas. Então, é um somatório de diversas circunstâncias. Exatamente por isso a OMS considera como idoso para países em desenvolvimento 60 anos, que é o caso do Brasil, e para países desenvolvidos 65 anos. Justamente porque a gente compreende, né, a OMS compreende que as condições ambientais elas influenciam para a questão do envelhecimento. Só que no Brasil não foi assim. A gente envelheceu muito rápido. A gente envelheceu em quase 20 anos, o que a França demorou quase 200 anos. Aproximadamente por volta da década de 70, houve uma diminuição muito drástica da natalidade no Brasil e as condições de saneamento melhoraram, a organização melhorou e, da mesma forma, o incremento da saúde. Então, a partir de 70, a natalidade foi rompida e a fronteira da idade também. Então, quem nasceu em 1960 tinha uma expectativa de vida de 50 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida é de em torno de 75 anos, porque muda um pouquinho entre homens e mulheres. Sim. O fato é que, acompanhando uma tendência mundial, o Brasil também envelhece mais de forma feminina. A gente tem uma curva feminina mais acentuada de envelhecimento. Os homens morrem antes por diversos fatores. Sim. Então, isso é um fenômeno mundial, a feminização do envelhecimento. Mas no Brasil, apesar de nós termos quantidade de idosos ainda já hoje, a tendência é que essa quantidade vai dobrar em até 20 anos. Então, a gente muito provavelmente vai se deparar com uma série de circunstâncias que a gente não pensa hoje, né? Mas que vai atingir por conta do envelhecimento social. O envelhecimento nunca é individual, eu não envelheço sozinho. À medida que eu envelheço, os meus pais envelhecem, os meus filhos envelhecem, meu marido envelhece. Então, a gente pensar em mobilidade para uma comunidade mais envelhecida, a gente tem que pensar em hospitais com capacidade para atendimento de geriatria, de hemodiálise. Aqui em Brasília mesmo, essa situação foi tão evidente que a gente teve um fechamento de maternidades e um incremento de áreas gerontológicas. Então, o Brasil inteiro tem seguido, né, de envelhecer. Quando a gente fala de forma comparativa em relação aos outros países do mundo, nós estamos atrasados em termos de cultura. A cultura do Brasil ainda é uma cultura que está muito associada à jovialidade, está associada à capacidade de produzir, infelizmente. Sim. E a produção aqui não está associada ao campo intelectual, na maioria das vezes está associada ao trabalho mecânico mesmo, às atividades laborais. Tanto é que a gente chama o aposentado de inativo. E esse termo é um termo totalmente pejorativo, porque se aposenta, mas você não fica sem ação. Se a gente ponderar bem, é um termo pejorativo em relação àquela pessoa que já contribuiu, mas que simplesmente decidiu exercer as suas ações ou as suas atividades em outra área da sua vida. Então, a gente tem uma cultura que ainda é um obstáculo ao amadurecimento da nação, em termos de política pública, de desenvolvimento de atividades, de inclusão e de cuidado com a pessoa idosa. Então, outros países estão muito mais desenvolvidos que nós. Sim. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, a primeira coisa que me chocou muito foi que, já no avião, as aeromoças eram quase todas idosas. Aí você ia nos mercados, muitos idosos. Você ia na Disney, um monte de idosos. Eu fiquei assim, muito chocado com isso,
Porque parece que no Brasil a gente faz o contrário, né? A hora que a pessoa chega no auge da sabedoria, da maturidade, do entendimento, aí você quase que descarta, né? Uma perda, assim, um negócio complexo. Agora, Moniz, eu ouvi algo que me assustou profundamente. E eu queria que você dissesse se é isso mesmo e se foi isso mesmo que você comentasse. Eu ouvi que antes de feriados prolongados no Brasil, aumenta o número de idosos internados nos hospitais. E muitos deles porque os cuidadores, filhos, parentes, intencionalmente permitem que eles cheguem na condição de serem internados para eles poderem viajar tranquilamente ou algo próximo a isso. Isso é fato? Isso acontece mesmo ou é só um boato? Não, é verdade. É Bom, fato mesmo. As nossas estatísticas elas demonstram um índice substancial no aumento das internações em feriados prolongados e em períodos de festas natalinas. O que acontece? Assim, para que a gente não cometa uma injustiça, né, com o isso, repasse dessa isso. informação, eu queria contextualizar um pouquinho. Tá, No Brasil, como nós não estamos ainda preparados culturalmente para o inverno, a gente não tem o hábito de conversar sobre cuidadores formais, de preparar os cuidadores formais. Nós não temos ainda, né, uma regulamentação dessa ocupação, profissionalmente falando. Nós não temos ainda o hábito de conversar sobre instituições de longa permanência, sobre centros de, sobre casas que possam acolher idosos. Então, no Brasil, nós deixamos esses idosos, e alguns deles em uma condição de precariedade, baixa autonomia, sendo cuidado pelos seus parentes. Na maioria das vezes, segundo as estatísticas, suas filhas. Então, as mulheres elas se tornam as cuidadoras informais, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de conhecimento, e de um dia para a noite elas começam a fazer a administração de soluções enterais, a administração de pressão, a cuidar de glicose, a precisar de fazer a administração de uma medicação com um paciente com Alzheimer ou com algum grau de demência. Enfim, essa é uma condição que coloca a família em um peso extremo, né? sim, Esse é o panorama do cuidado hoje no Brasil. O sim. fato é que, não vou dizer que isso está certo, como não existe um revezamento desse dever de cuidar, como não existe esse revezamento do dever de cuidar, e eu acho que é Sim, aí que está o erro, né? Porque a gente sim, deveria repensar o cuidado. Essas lógico. famílias acabam buscando alternativas para que esses idosos sejam colocados, sejam hospitalizados, sejam abrigados temporariamente, possam ter o seu próprio descanso. Sim, É lógico que, em alguns casos, isso é feito de forma absolutamente intencional e às vezes até criminoso. sim. Mas nós já tivemos a oportunidade de nos deparar com essa situação de, de forma assim, a gente não identificar bem qual é a vítima da situação, Uau. né? Porque o cuidador de um doente mental idoso, ele também adoece se ele não for cuidado, É, né? interessante. Quando a gente pensa assim que muitas pessoas fazem erroneamente a associação de que o idoso é uma criança. Essa é um comentário errôneo, né? Sim, Jocoso, e para nós da gerontologia ele não reflete a realidade. O idoso não é uma criança. A criança é um quadro branco que a gente vai ensinar, que a gente vai apresentar como a gente encara a vida. O idoso não, ele tem suas preferências, ele tem suas vontades, sabe o sim, que quer. Então, quando a gente pensa em um idoso assim de 80 quilos, 90 quilos, sendo levantado pela sua filha de 50 quilos, a gente uau. percebe que uma hora isso não vai dar certo. E Não. aí, de uma certa forma, não só por maldade os crimes estão acontecendo dentro de casa, mas também Uau. por despreparo social para essa Hum, questão do envelhecimento. interessante.
Muito interessante essas questões que você está pontuando. E eu me lembro de uma vez um pastor comentando sobre essa questão da terceira idade, os cuidados, tal. E aí ele falando mais ou menos assim, né? Olha, não vai aceitando, você está envelhecendo, não vai aceitando aquele negócio. Deixa o quartinho pior para mim, deixa que eu durmo fora de casa. Ele falou, ó, não vai aceitando essas coisas não, que uma hora você vai ficar. Você tem que ter o seu autorrespeito, né? O seu Sim. cuidado, né? De alguma forma também ensinar as pessoas a valorizar essa idade, né? Me lembro também do Ricardo Barbosa falando assim, olha, essa questão de você ter que pôr um aviso, lugar de idoso, lugar de deficiente, banco de idoso. Ele fala, por um lado é bonito, por outro lado é um retrocesso, porque deveria ser normal, deveria ser a coisa mais comum, você dar o lugar para o idoso, para a pessoa que tem alguma debilidade, né? Então, E são algumas coisas interessantes, não é, Monique? quando a gente fala de envelhecimento, a gente precisa repensar muitas coisas. Sim, O que que acontece? Existe um termo, né, que retrata sobre a violência contra a pessoa por questão de idade. Alguns tratam como idadismo, outros como ageísmo. Enfim, o fato é que o ageísmo ele tem a ver com preconceito relativo à idade. Quando a gente fala assim para o idoso, nossa, você ainda. A gente pensa que a gente está fazendo uma pergunta cuidadosa, mas o que a gente está demonstrando nessa comunicação é um pensamento retrógrado, retrógrado, perdão, sobre a questão do envelhecimento, porque sim, quem envelhece também pode continuar exercendo as suas atividades laborais. Então, quando a gente fala assim, ah, nossa, você... porque o idoso é um critério etário, simples assim, não significa que a pessoa faz 60, que ela está deficiente, que ela tem algum tipo de debilidade física, emocional, que ela tem algum tipo de incapacidade, de autonomia. Então, assim, fez 60, é idoso, é um critério etário. Nós temos uma grande quantidade de idosos muito influentes, ativos, autônomos, essa é a maioria no Brasil, inclusive. Muitos profissionais liberais completam 60, continuam trabalhando, exercendo suas atividades, sendo referência, sendo inspiração. O pastor Paulo Júnior é um deles. Então, sim, a gente percebe que a gente tem uma grande produtividade aliada ao envelhecimento, associada à cultura, à sabedoria, associada à ponderação, associada a uma série de outros fatores que fazem com que a pessoa seja respeitada. Mas o que acontece? Acontece que a gente acha que o idoso ele está ultrapassado. Os comentários relativos à idade são comentários que demonstram isso. Então, quando a gente fala para o idoso, nossa, você ainda namora, você ainda dirige, por que você não pode é, mais dirigir? né? Né? Ou então quando a gente fala, não, não precisa de cuidar disso, papai, deixa que eu cuido disso para você, como se eu desprezasse a capacidade que ele tem de decidir, de ter autonomia, de caminhar com a sua própria vida. Então, Sim, essas circunstâncias que são culturais, né, que a gente aprende assim, achando que é normal a sim, gente tratar o idoso como uma criança, como alguém que isso, está aprendendo a vida, como alguém que vai ficar na creche, né? Como sim, alguém que você tem que acordar e já tem que escolher a roupa dele, colocar em cima da cama para que ele possa vestir o que você escolheu. Quando a sim, gente se porta assim como nação, a gente está tornando, está tirando a voz de um grupo enorme de pessoas que poderiam sim, estar nos ensinando e, interessante. e há uma série de consequências em relação a esse Sim, comportamento, né? E que vão refletir nos nossos netos, inclusive. entendi. Ô, Monize, mas nesse caso, qual que é o limite, então? Né? Por exemplo, vamos pegar um caso bem específico. O idoso que ainda dirige.
quando que o filho pode saber, ó, não dá mais, agora de alguma forma eu teria que interferir, com sabedoria, lógico, tudo. Qual que é o limite? Como que a pessoa pode ter uma referência? Então, em tese, quem vai atestar a capacidade de dirigir de um idoso é o Sim. Detran, não é o Ah, ok, filho. Né? ok. Então, assim, se ele vai fazer a renovação da sua carteira e demonstra lá que tem a habilidade, em tese, assim, não haveria motivos para que os filhos impusessem alguma condição, a não ser Entendi. que os filhos tenham conhecimento de algum tipo de comprometimento cognitivo que impede o idoso de continuar desenvolvendo as suas atividades. Mas o fato é que existe uma dependência aprendida, Sim, infelizmente, sim, né? No campo psicológico, quando a gente vai estudar lá sobre as teorias do envelhecimento, a gente percebe assim, primeiro, caiu por terra essa ideia de que você não aprende enquanto você envelhece. Não existe mais isso. Antigamente, a psicologia perfeito. compreendia que na idade adulta haveria um platô de conhecimento e que depois só declínio, né? Essa era uma teoria Sim, consolidada. Só que esses sim. jogadores, eles envelheceram e eles continuaram produzindo. Então, o próprio Interessante. Freud fala isso, né? Poxa, eu Sim, achei que aos sim, 60 eu não teria mais o que dizer, né? À medida que eu fosse sim, envelhecendo, eu não ia ter mais o que dizer. E ele continuou sim. produzindo. E muitos outros Interessante. também, né? Sim, Então, hoje o que a gente percebe é que a psicologia compreendeu de que existem muitos acréscimos no envelhecimento em sim, vários setores, inclusive cognitivos. Você pode ter, sim, uma perda da sua capacidade de mobilidade, né? sim, Alguns sim, professores entendem até que isso seria característica de alguém que tem um envelhecimento com doenças, mas que o sim. envelhecimento natural nem contemplaria esse tipo de deficiência, que cognitivamente falando, o idoso pode produzir até o fim da sua vida. Por que, que eu falei sobre isso? Porque Sim. nós precisamos encarar os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos, enxergando por esse ângulo. Às Legal. vezes, quando a gente parte de um pressuposto de que eles não têm nada a oferecer, a gente vai encontrar algum tipo de deficiência no que eles entregam, algum tipo de incapacidade, né? Não, Sim, não precisa de ir no mercado, deixa que eu vou. Ué, por quê? Né? legal. Não, minha avó faleceu recentemente. Nos últimos 2 anos, eu acho que ela trocou de secretário umas 20 vezes. E aí a família falava assim, nossa, mas ninguém dá certo lá. Eu falava, mãe, mas se minha avó não tiver a autonomia de escolher com quem ela vai passar o dia, de dignidade a gente está oferecendo para ela. Interessante. Então, assim, nós precisamos nos policiar para perceber se os nossos cuidados eles não estão sendo, de certa forma, arraigados de preconceito e Isso. também está impedindo que os idosos possam desenvolver todas as suas habilidades, né? Com o velho nome do amor, a gente está imbuído de preconceito. Perfeito. Uma hora eu queria até que você viesse aqui na Unia Evangélica. Nós temos um programa muito interessante. Eu não sei precisar os números, mas são mais de 300 idosos que participam lá com a gente, se envolvem. E um dos conceitos que eu queria que você também nos ajudasse a pensar, Monize, é essa ideia de inventar um espaço, uma ação para o idoso e, de novo, tratá-lo como criança, né? Você vem aqui, você vai fazer uma... Ou seja, ele é um carente de receber algum programa e a gente, assim, eu vejo alguns movimentos que parece que nunca considera a possibilidade do que eles podem oferecer, Sim, né? Do acúmulo de experiência, da sabedoria, do tempo de vida, né? E não consegue, parece, controlar ou contemplar essa outra face.
E eu só queria dizer para vocês, nós estamos conversando aqui com a Muniz, ela é juíza e tem atuado aqui na região do Distrito Federal, com idosos. Temos aqui o Augusto Ventura, muita gente lá do sul de Minas, muita gente boa acompanhando a gente aqui. E a gente está nesse papo aqui tão legal que a nossa hora está até indo embora, sabe, Moniz? Mas eu queria que você nos ajudasse a pensar um pouquinho nisso. Com certeza, toda pessoa tem um parente, um familiar já com mais idade, né? Um vizinho. Como que você, o que você diria sobre essa perspectiva? Eu acho que o caminho é o da intergeracionalidade. A gente precisa parar de querer encurralar o idoso em algum lugar, né? Assim, nós precisamos trabalhar a integração. Quando a gente pensa que nós temos muitos idosos tendo o que oferecer e muitos adolescentes tendo que aprender, por que a gente não pode pensar em alguma ação intergeracional? Por que pode desenvolver uma oficina em que a gente consiga aliar esses dois segmentos, né? A gente não diminuir essa visão de que a gente vai acolher os idosos quando a gente colocar lá um bingo e um dominó. Não é isso que eles querem, né? Eu convivo com muitos idosos, a gente tem, graças a Deus, a oportunidade assim de estudar bastante sobre isso, e a gente está desperdiçando verdadeiros tesouros, né? Quando a gente vai imaginar que, por exemplo, como que essa cidade foi formada, quem chegou aqui primeiro, quais são as histórias que você tem para contar, você viu a construção desse monumento, como era esse teatro, elas devem ser acessadas no boca a boca, na convivência intergeracional, porque a criança de hoje não vai buscar essa informação no Google, ela vai buscar nessa contação de história mesmo, né? Então, assim, se a gente souber, se a gente partir desse pressuposto, a gente vai ver que a gente tem muito que desenvolver nesse campo, no campo da visão intergeracional. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para quem está com a gente, né? Que essa é uma reflexão que sempre me dói. Em 8 anos trabalhando com idoso em situação de risco, a gente identificou que o maior risco que o idoso corre hoje está dentro de casa. Mais de 90% das agressões são no interior da residência. E dessas agressões, 60% no Distrito Federal é cometida pelos filhos. Então, a gente tem uma situação que é alarmante. A situação alarmante é a seguinte: a falta de voz, né, a ausência de voz que a gente enxerga por envelhecimento hoje, fora de casa, é reflexo dessa desestrutura familiar. Então, se eu distrato meu pai, eu acho que se eu ligar a televisão para o meu avô e deixar ele o dia inteiro assistindo televisão, se eu compreendo que essa é a relação que a gente pode ter, a única relação que a gente pode ter, dificilmente eu vou ter olhar de acolhimento para um idoso fora de casa. E aí a gente se pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, se você não vai envelhecer, você vai morrer antes. Então, para começar, a gente precisa pensar que nós estamos com uma cultura, né? Essa conversa é uma conversa pedagógica. E isso passa por eu educar os meus filhos para que eles possam enxergar nas pessoas idosas conhecimento e não descarte, né? Então, assim, a gente tem aí no Nordeste um pouco mais de 50%, quase 55% das famílias sendo sustentadas por idosos. E esses idosos não têm voz. Então, a gente está falando aí de violência psicológica, de violência financeira, de diversos tipos de abuso que os idosos estão sofrendo dentro de casa, nessas relações de confiança que ele deveria ter com os filhos. Então, a gente precisa passar por uma mudança de consciência. E essa mudança envolve diversos setores da nossa vida. A gente tem que falar sobre o envelhecimento,
lá nas aulas de arquitetura, para que os arquitetos possam planejar espaços públicos com acessibilidade, com, com condições de cadeirante sendo acolhido ali. A gente tem que conversar sobre isso com o pessoal da medicina, porque a medicina relacionada ao envelhecimento só cresce no Brasil. Quando a gente pensa em gerontologia, quando a gente na geriatria, né? Quando a gente pensa em hemodiálise, quando a gente pensa nas doenças que estão vinculadas ao envelhecimento, a gente vai ter que conversar sobre o envelhecimento também. E uma série de outros fatores e de outras reflexões que estão ligadas a esse tema. Eu tô aqui impactado, sabe? Eu tô aqui, assim, muito grato a Deus por esse papo aqui, por saber que tem tanta gente ouvindo e participando, porque, de fato, é uma reflexão que tem tudo a ver com a cultura, né? Com a pedagogia, com a maneira de olhar. E uma coisa que eu até me lembrei aqui, dentro desse fator também, Moniz, por exemplo, o pai que cria o filho, o tempo todo, você tem que se dar bem, você tem que estudar, você tem que ser um bom profissional. Ele está cavando um buraco, né? Porque aí, a hora que ele envelhece, o filho fala, olha, o senhor me ensinou que eu tenho que correr com a vida, então o senhor vai ficar aí. Ou seja, precisa de ensinar os valores da vida, que relação é mais importante do que realização, que a pessoa é mais importante do que coisas. Não é que cuidar e amar pessoas é o bem mais precioso, que sentar à mesa ainda é um grande valor e sempre vai ser. Passa por aí também, Monique? Passa, com certeza passa. Quando a gente observou que a resposta da justiça para a violência contra o idoso era uma resposta que trazia mais dores, a gente foi buscar essas reflexões. O que acontece? Como a vítima é a mulher idosa, ela deixa de denunciar porque ela não quer colocar o seu filho atrás das grades. Ela não quer que o seu filho responda, às vezes, por uma negligência que ela teve durante a vida. Ela se culpa, né, por de violência. Ela pensa, nossa, mas onde eu errei? O que eu fiz? E ela acaba aceitando aquela condição de dor, de viver marginalizada dentro de casa, de viver perdendo todos os seus recursos, de passar o do seu BPC, né, que é o seu benefício de prestação continuada para o seu filho, e ela ficar com o dinheiro de comprar um pirulito, uma balinha, ou às vezes nem um analgésico, enfim, essas situações elas são corriqueiras no judiciário. E aí, quando a gente vai perguntar se essa idosa de trazer essas informações para um processo, ela diz, olha, o que me adianta? Sou eu que vou ao presídio, sou eu que vou ter que pagar o advogado do meu filho, eu ainda vou ter que ficar cuidando dos meus netos enquanto ele está preso. Então, a gente descobriu que essa resposta não era uma resposta que trazia justiça. Nós implementamos, em 2014, a ferramenta de mediação, quando a gente identificava, então, que essas famílias só precisavam restaurar o diálogo. Quando o crime acontecia, a gente tinha que dar essa resposta repressiva de judiciário. Mas algumas famílias, elas estão no caminho do crime, mas elas não praticaram crime, elas estão desestruturadas. Então, essas famílias desestruturadas, nós oferecemos esse recurso da mediação e nós identificamos que através dessa oportunidade de refletir sobre o envelhecimento, como você disse, da oportunidade de trazer esse idoso para da oportunidade de fazer com que ele possa compartilhar suas experiências, trazer respostas também para a família, né? E não somente ser um peso, mas principalmente ser aquele que tem o que oferecer. Quando a gente começou a refletir a responsabilidade que cada um tem, enquanto princípio de solidariedade social, enquanto princípio de fraternidade, afetividade, que isso tem previsão no Código de Processos e também no Código Civil e também na Constituição. Então, a gente não está falando aqui de velho, a gente está falando de direito também, né? Então, quando a gente vai buscando todas essas reflexões, a gente percebe que as famílias voltam a buscar soluções por elas mesmas, né?
e aí a gente consegue dizer que aí a gente chegou. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nesse processo. A gente não pode pensar assim, eu soube de uma que está sendo vítima de violência. Se essa senhora está sendo vítima de violência, você também é responsável por isso. Porque você precisa se conscientizar de que essa violência é uma violência que ela é estrutural. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de mudar essa violência. Por que aquele estereótipo do idoso com uma bengala ou de um idoso com óculos é o que tem que indicar onde que estacionar? Todo idoso anda daquele jeito, curvado? Será que essa é a melhor forma de se comunicar com essa faixa etária? Aqui em Brasília a gente bateu o pé nisso aí. Hoje as placas têm 60 mais. É 60 mais. A gente não tem que estereotipar uma faixa etária. Todo idoso é daquele jeito. Aquele idoso que tem algum tipo de deficiência, por que a gente vai identificar uma faixa etária pela sua incapacidade, não por aquilo que é a sua principal característica, que é de 60 mais? Né? Então, isso tudo passa por cultura, por educação, por responsabilidade e por amor ao próximo, né? Fantástico. Somos chamados a amar, né? E o amor ao próximo, ele faz com que a gente tenha essa reflexão, né? De assumir a nossa responsabilidade. A gente pode, Eliel, estimular os nossos filhos a serem bem-sucedidos, mas a gente tem que mostrar para eles que muito mais importante do que isso é o compromisso que eles têm com o amor. E aí, pronto, e com a vida. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Olha, eu estou aqui impactado, assim, de perceber como que, de fato, uma pessoa que encara a sua profissão como uma vocação, com amor, com um olhar diferenciado, que impacto ela pode ter numa geração, como ela pode, de fato, fazer justiça, trazer luz, né? Eu estou muito impactado, viu, Monize? Obrigado mesmo, Eu que que coisa agradeço. linda. Eu Nós ainda agradeço. temos aí uns 5 minutos, e que pena que passou tão rápido, talvez a gente vai ter que voltar outro dia. Mas Volto com o maior prazer. muito bom. Gostei demais de conversar com você. Eu acho que trouxe muita luz. Eu queria que você, de repente, você tenha alguma coisa aí que mexe, que te move mais. Eu só queria deixar uma reflexão. Quando Jesus falou, né? E sereis minhas testemunhas. Talvez ele estava falando, né? Faça diferença na vida de uma pessoa, porque a gente sempre pensa, sereis minha testemunha, e a pessoa, não sei pregar. Peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Testemunho com o vizinho, com amigo, junto, enfim. Eu queria deixar com você esses últimos 5 minutos aí, para você fazer a consideração que você quiser, aquilo que te marca mais, enfim, aquilo que você quer deixar para mim. Eu quero deixar assim que o que nos move mesmo é o propósito que Deus tem na nossa vida, né? E que a nossa resistência, ela deve ser exercitada como um talento onde a gente estiver. Graças a Deus ele teve esse sonho para minha vida. Graças a Deus eu tive a oportunidade de concretizar esse sonho que Deus teve para minha vida. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente tem um sonho para a própria vida, está relacionado ao propósito que Deus deu. Então, quando a gente faz algo que é Deus que move, isso não nos causa dores, não nos causa peso, isso não é um peso para mim. Esse trabalho é, na verdade, uma grande honra para a minha vida. Além das minhas atividades, que são as atividades convencionais, do exercício da magistratura, de julgar, de conciliar, de fazer audiência, assumir essa parte, né, essa minha responsabilidade, né, de trazer a mudança para a família, é algo que tem a ver com o que Deus sonhou. Então, o que eu desejo para cada um de nós é exatamente isso, identificar qual é esse propósito para que a gente possa desenvolver com amor, como está lá em Colossenses, né? Lembrando que a gente não está trabalhando para pessoas,
mas que a gente está trabalhando para Cristo, para Perfeito. Ele que nos chamou, para Ele que nos amou. Então, esse é o meu melhor, isso é o que eu posso entregar para que eu seja essa testemunha relevante, para que eu possa fazer a diferença. Então, é isso que eu vou fazer. Então, esse é o convite que eu deixo para todo mundo que está assistindo a gente. Fazer Sim. aquilo que o Senhor nos chamou com amor, que a gente possa ser relevante. O ano passado, a gente atendeu 5.000 famílias. Se a Uau. gente imaginar que 5.000 famílias foram impactadas com essa cultura de paz, né, com a possibilidade de repensar suas relações, de trazer para Sim, aquele que não tem mais voz, a gente vai sim. entender que é o evangelho vestido de toga, Perfeito, né? Porque perfeito. é o que eu posso entregar hoje com amor, por saber que foi para isso que Deus me comissionou. Então, onde você está, meu irmão, você também tem para fazer Sim, e que sem pode ser dúvida. relevante. Que coisa boa. Eu estou assim muito grato a Deus por esse papo. É muita gente aí participando, como eu já disse, né? Pessoal de Minas, aqui de Goiás, de São Paulo, e eu fico assim muito honrado de poder ter essa conversa, de ouvi-la e de saber que muitas pessoas foram edificadas, despertadas nessa noite, né? E muitos outros. Depois a gente vai pôr isso no YouTube. Muito obrigado, viu, Moniz? Muito obrigado mesmo, de Eu que coração. agradeço. E, Pode me chamar sempre, como eu disse, isso é um prazer, é uma honra, não é um compromisso profissional, não, é o meu compromisso com Deus de continuar distribuindo aí aquilo que Ele me passou, porque a gente recebe é para dar, né? perfeito, perfeito. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Boa noite, Muito obrigado a amém. todos vocês, tá bom? Que participaram com a gente. Fica o abraço. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos aqui para o nosso Papo entre Amigos, pensando sobre a vida. E muito obrigado, Moniz. Deus abençoe. Tchau, Eu que gente. agradeço. Um grande Obrigada, abraço. gente. Desculpa aí pelo probleminha do começo aí. Da próxima vez eu já vou estar, ó, craque. Tá ok. Valeu, um abraço, gente. Tchauzão. Tchau, até Obrigado. mais.